VRS, um dos melhores do futebol brasileiro, fez um desabafo sobre a apresentação polêmica de José Boto, falou também sobre BAP e muito mais. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que José Boto vai dar certo no Flamengo? Espia só no que ele falou. Quando ele é perguntado sobre priorizar alguma competição, e aí ele diz, a resposta é muito longa, né? Aqui está um trechinho. Ele fala assim: se tivermos que por algum motivo priorizar algo, será sempre o brasileiro. Mas ele antes diz: no Flamengo temos que pensar que entramos para ganhar tudo. Achar uma forma de fazer isso. Aí diz que precisa entender ainda um pouquinho do DNA do Flamengo, da importância dessas competições, mas ele diz que o pensamento é entrar nas competições para ganhar, mas que se tiver que priorizar, que isso vai ser, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. É evidente que se o Flamengo tiver numa situação de Libertadores, e talvez precise poupar um ou outro, lógico que a Libertadores vai ter. Ele até na resposta dele diz: de onde eu venho, o importante é sempre o campeonato local, talvez ali equiparado com a Champions, e dependendo também, isso daí ele diz, né? Agora uma parte que eu estou pensando, dependendo também para alguns clubes, né? Por exemplo, em Portugal, o clube olha e fala: entre um jogo para assumir a liderança do Campeonato Português e um jogo em que eu vou ter que me desdobrar para eliminar um grandão, um gigantesco na Champions, talvez até equipare ali. Mas essa frase é uma frase importante. Se tivermos que, por algum motivo, priorizar algo, será sempre o brasileiro. É um recado muito importante, ainda mais se a gente considerar que o Flamengo, de verdade, não briga para ser campeão brasileiro desde o título de 2020. E vale lembrar que no título de 2020 o Flamengo lidera 2 rodadas, né? As 2 últimas, inclusive. E de lá para cá, o Flamengo não brigou para ser campeão em nenhum ano. Em 21 ficou perseguindo ali o Atlético, mas de fato o Atlético estava disparado, estava muito mais forte. Em 22, o Palmeiras faz um segundo turno em que o Flamengo não consegue acompanhar, e o Flamengo em vários momentos prioriza ganhar os 2 torneios, Copa do Brasil e Libertadores. Em 23, o Flamengo em nenhum momento brigou para ser campeão, né? Um trabalho lastimável do Sampaoli. Aí depois o Tite entrou e deu aquele gásinho, mas na prática ali, muito difícil você imaginar. E em 2024, apesar do bom primeiro turno, o Flamengo vira o primeiro turno 2 pontos atrás do Botafogo, no segundo turno, por incompetência do trabalho do Tite e por algumas decisões, como decisões do departamento de futebol, como no jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi ao jogo do Morumbi com 4 ou 5 jogadores poupados. Aí o pessoal diz: não foi poupado, não. Foi poupado sim. O Pedro e o Luiz Araújo forçaram o cartão para não ir, 2 poupados. Aí você teve outros jogadores que foram poupados. O De La Cruz não era porque era machucado, mas teve jogador ali que foi poupado. Eu entendo que liderando o Campeonato Brasileiro não se poupa. Não existe poupar sendo líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo de 2019 mostrou isso, o Botafogo do ano passado mostrou isso. O Botafogo ia decidir a Libertadores, na terça botou o time titular contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então assim, não, mas é porque ali era já a reta final, o outro era meio do segundo turno. Beleza, mas isso aí é conceito. Você é líder do principal campeonato do país. Você não vai poupar no Brasileiro para ganhar a Copa do Brasil, como o Flamengo fez uma porrada de vezes nos últimos anos. Então, essa mensagem é uma mensagem importante para um time que precisa brigar todo ano pela condição que o Flamengo tem hoje. O Flamengo ganhar é outra parada. Ganhar depende de uma bola na trave aqui, de um desempenho ali, de uma expulsão. Agora, brigar para ser campeão brasileiro, o Flamengo tem que brigar todos os anos. E o Flamengo não briga de verdade desde 2020. Então essa é uma boa fala. Essa é uma fala interessante de quem entendeu um pouquinho dos problemas do Flamengo nos anos anteriores. Outra coisa que o Boto falou de forma grossa, enfática, foi que quer fechar o CT. Quer fechar o centro de treinamento para quem é do futebol. E aí ele diz que quer acabar com viagem, que quer acabar com visitinha, quer acabar com viagem de família, de trem da alegria, junto com o time, de ficar no mesmo hotel. E aí ele diz: aqui no CT só vai entrar quem tem a ver com futebol.
E aí ele termina com outro ponto. Se as coisas começarem a vazar, foi alguém daqui. Aí nós vamos averiguar. Por quê? Porque ele está pensando, CT é de quem é do departamento de futebol. CT é de quem trabalha com futebol. Não é para conselheiro ir, não é para a gente fazer politicagem, não é para familiar ficar indo. CT é quem trabalha. CT é quem é do departamento de futebol. Até para investigar lá, começou a vazar? O número de pessoas é bem reduzido para você ir buscar. E por questões de vazamento, é um problema histórico do Flamengo. Histórico. Quando a direção do Bandeira entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Quando o do Landim entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Um tal de escalação do Flamengo vazar, e, repito, o jornalista que consegue a informação não tem nada de errado, tá? O jornalista não consegue, porque o jornalista, ele tem a fonte bate, ele publica. O erro é quem vaza. O erro considerando o lado do Flamengo. Olhando o lado do Flamengo, o erro, pensando com o lado do Flamengo, é de quem vazou. O jornalista que publicou, tem mais é que publicar mesmo. Chegou na mão dele, ele pegou e publicou. Então, outra coisa muito interessante que o Boto falou. Outro ponto em que ele fala muito grosso, ainda mais considerando o ambiente do Flamengo, a pressão, a politicagem, as questões ali envolvendo, digamos, envolvendo ali toda a questão de politicagem que tem no Flamengo. Quando ele fala do elenco, ele fala, já identificamos o que precisa. E aí ele diz, ele e a comissão e tudo mais. Ele acha que o elenco é muito bom, mas que pode render mais do que rendeu nos últimos anos. Opa, já mandou um recado aí. Aí ele, entre outras coisas, diz que já conversou com o presidente, com o BAP, para saber os valores que o Flamengo tem nessa janela, e o Boto diz que esses valores são suficientes para o Flamengo buscar os reforços que o departamento de futebol quer para o elenco ser ainda melhor. Então, esse é um outro ponto aí. Por quê? Já falei sobre isso recentemente. Parte do que o Flamengo iria gastar em 2025, o Flamengo já gastou em 2024 para, entre aspas, corrigir a rota de algumas contratações que não deram certo, para corrigir a rota de várias lesões seguidas que o Flamengo teve. O Flamengo teve de lesões de jogadores que ficaram machucados muito tempo. Vinha, Pedro, quem mais? O Luiz Araújo ficou um tempão machucado, o De La Cruz ficou mais machucado do que fora, então o Flamengo teve muitos problemas de Cebolinha também, muito tempo afastado. Então o Flamengo foi ao mercado no meio do ano gastando o que não estava previsto para gastar em 2024, então isso impacta na janela ou nas janelas de 2025. Então esse é um ponto. O Boto disse que com o valor que está separado, ele não entrou no detalhe do valor, mas com o valor que está previsto em orçamento, é possível contratar os reforços que o elenco precisa. Ponto. Então, essa é uma outra questão. Aí depois ele falou outras coisas, falou que primeiro ele disse que vai trazer 2 profissionais para trabalhar com ele, mas que antes precisa conhecer melhor as pessoas que estão lá. Depois que ele conhecer, entender, ele vai começar a fazer as coisas à maneira dele, deixando claro ali que ele é o homem do futebol. Falou sobre o Davi Luiz, disse que acha que não errou, acha que o que ele fez foi, assim que bateu o martelo junto com o Felipe Luiz, que o Davi Luiz não ficaria, ele informou ao staff do Felipe Luiz. Perdão, ao staff do Davi Luiz. E ele disse que não ligou direto para o Davi Luiz, porque tem muita gente que não gosta que dirigente ligue direto para o atleta. Então ele informou ao staff, aos agentes do Davi Luiz, e que ele acha que ok, que ele conhecia o Davi Luiz do Benfica e que agora ele deseja boa sorte para esse é o ponto. Falou sobre o Lassina Traoré, que é um atacante que nesta segunda foi noticiado pelo GE que é o alvo do Flamengo para atacante, um atacante que nesse momento é do Shakhtar Donetsk, e o Boto falou que está tranquilo para falar sobre o Lassina Traoré, porque ele quem contratou o Lassina Traoré, o marfinense Lassina Traoré, do Ajax, pagou 10 milhões de euros quando ele ainda estava no Shakhtar Donetsk, então ele conhece muito bem o Lassina Traoré, reconheceu que esse nome está sob análise do departamento de futebol, mas tem outros atacantes também.
ele disse que atacante é a prioridade neste momento da janela do Flamengo, mas que ele não quer falar, e aí outra espetada. O nome do atacante pode ter mais ou menos impacto, mas nós queremos um nome que traga rendimento, não impacto. Então, mais uma questão. E aí ele começou a falar sobre o Felipe Luiz. Ele diz que conhece muito bem o DNA do Flamengo, que é o DNA de Zico, Júnior e outros craques que passaram lá, um time de futebol ofensivo que domina os aspectos do jogo e que a visão dele de futebol é sempre respeitar o DNA dos clubes.